Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie pielgrzymów polskich. Oprócz osób i rodzin, które przybyły indywidualnie, są tu obecne dwie grupy pielgrzymów z Opola. Szczególnie serdecznie witamy i pozdrawiamy pary nowożeńców. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępu na audiencję są zawsze darmowe i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Ponadto informujemy, że po zakończeniu audiencji dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia w mszy świętej dla pielgrzymów, odprawianej w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 12. Jego świątobliwość znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym rozpocznie za chwilę to spotkanie. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i otrzymania Jego błogosławieństwa. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Média, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira. Com vocês, nesta transmissão, Jackson Erpin, e começo saudando a todas as emissoras de rádio e televisão que passam a estar sintonizadas conosco a partir desse momento, levando assim a catequese do Santo Padre, as imagens aqui da Praça São Pedro, no Vaticano, a tantos ouvintes, a tantos telespectadores espalhados em diversas partes do mundo. Saudamos a EWTN TV, saudamos a TV Aparecida, TV Tropicana, TV Canção Nova, Rede Católica de Rádios, Milícia da Imaculada, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rádio Bom Jesus FM 92.7 no Mato Grosso, Web Rádio Nacional, Palmeira dos Índios, Alagoas, Rádio Fé e Luz em Campinas, São Paulo, também Web Rádio Pés de Cristo em São José dos Campos, também as outras e demais emissoras no continente africano e em todo o Brasil. Temperatura por volta dos 14 graus Celsius nessa quarta-feira, um dia típico de outono, e pela primeira vez vimos já nesse outono, há tanto não víamos então essa neblina que inclusive encobre a cúpula de São Pedro. A cidade de Roma já é por sua própria natureza muito bela, muitos dizem que é um verdadeiro museu a céu aberto, e a neblina sempre dá um pouco um toque especial e de alguma forma indica também um pouco a chegada do frio, mas hoje as temperaturas oscilam, portanto, entre os 14 e os 27 graus. Temos um mês de outubro com temperaturas entre 4 e 6 graus acima da média, que na Itália eles costumam chamar de outobrada. Agora um grupo bastante grande de Portugal,
Aqui no lado esquerdo, o Papa Francisco passando de Papa Móvel pela Praça São Pedro. Hoje também muitas bandeiras do Brasil presentes aqui para a audiência geral, nomeadamente temos grupos de São Salvador da Bahia, Anicuns, Taubaté e São Paulo. O Papa Francisco deverá saudar esses grupos, portanto. E sempre recordamos a você que vem em grupo aqui para participar da audiência geral, você fazendo o seu pedido dos bilhetes, recordamos sempre, gratuitos, os bilhetes são gratuitos para participar, quer da audiência geral, como com as celebrações do Santo Padre. Basta você entrar no site www.vatican.va, seleciona a língua portuguesa, daí você desce um pouco na parte bem inferior ali, procure Prefeitura da Casa Pontifícia. E ali, então, você entrando, existe um módulo que você preenche, diz o dia da audiência que você quer participar, o número das pessoas presentes, o nome do grupo, justamente tendo acesso a essa informação, os organizadores, então, da audiência, ao prepararem também as saudações, eles inserem, então, o nome do seu grupo, da sua cidade, do seu país, então, para o Papa Francisco saudar. Recordamos, o Papa Francisco dará sequência hoje aos seus ciclos de catequese sobre o discernimento. Matéria hoje a 7ª catequese sobre o discernimento, recordando que as catequeses sobre esse tema tiveram início em 31 de agosto, após o ciclo de catequeses dedicado à velhice. E hoje, o Papa Francisco fala então sobre a matéria do discernimento, a desolação. Recordamos um pouco então os temas dessas audiências. A primeira, o que significa discernir. A segunda, um exemplo, Inácio de Loyola. Na audiência do dia 21 de dezembro foi uma pausa, porque foi a viagem apostólica do Santo Padre ao Cazaquistão. Depois tivemos, no dia 28 de setembro, os elementos do discernimento, a familiaridade com o Senhor. Depois os elementos do discernimento, conhecer-se a si mesmo. Depois o desejo. Depois o livro da própria vida, que foi justamente o tema da catequese da última quarta-feira, onde realmente nesse ciclo o Papa tem insistido sobre os pressupostos para fazer um bom discernimento. Pois afinal na vida nós temos que tomar decisões sempre, e para tomar decisões nós devemos percorrer um caminho, uma estrada de discernimento. Cada atividade importante tem as suas instruções a seguir e que devem então ser conhecidas para que possam produzir os efeitos necessários. E o Papa Francisco disse então na última vez que a nossa vida é o livro mais precioso que nos foi confiado, um livro que muitos infelizmente não leem ou que o fazem demasiado tarde antes de morrer. No entanto, é precisamente nesse livro que se encontra aquilo que se procura inutilmente por outros caminhos, citando então o exemplo de Santo Agostinho, um grande investigador da verdade, que compreendeu isso exatamente relendo a sua vida e observando nela os passos silenciosos e discretos, mas incisivos da presença do Senhor. E sempre o convite do Santo Padre, portanto, a percebermos a presença de Deus nas pequenas coisas, não só nas grandes. Às vezes esperamos grandes milagres que podem naturalmente acontecer, mas sempre esse momento de parar ao longo do dia, principalmente durante a noite, fazer a nossa revisão de vida, ver como foi o nosso dia, como se moveu o nosso coração e tentar ver nas pequenas coisas como Deus agiu, nos pequenos detalhes percebermos a presença de Deus. Agora o Papa Francisco, antes de subir até o adro, as crianças que acompanharam o Santo Padre, 6 crianças, agora o Papa abana, as crianças abanam para ele, o Papa que sempre faz questão de passear com crianças entre os fiéis, logo no início, quando ele sai do Arco dos Sinos, Arco delle Campanelle, como chamam aqui em italiano. Então as crianças sobem e fazem esse giro pela Praça São Pedro junto com o Santo Padre. Recordamos, temos hoje também, normalmente nas quartas-feiras nós temos a presença de alguma banda de algum país, ou mesmo aqui da Itália, de alguma cidade, que confere uma particularidade assim, a esse encontro que sempre repetimos. É uma grande festa, é um momento de encontro com o nosso pastor.
Recordamos também as fotos, às vezes, isso até respondendo um pouco, porque as pessoas nos escrevem para o nosso e-mail pedindo como obter as fotos da audiência. Basta você procurar ali no Google Servizio Fotográfico do L'Osservatore Romano. Ali está o elenco de todas as audiências, todas as celebrações presididas pelo Santo Padre, ali disponíveis, então, as fotografias. Você que talvez teve a possibilidade de saudar o Santo Padre, ou ele passou bem próximo de você, você aparece na foto, enfim. Ali você pode encontrar a sua foto e fazer, então, o pedido ao L'Osservatore Romano. O Papa Francisco, que na tarde de ontem saiu do Vaticano, foi até o Coliseu para participar do evento, aliás, que concluiu o evento, o Grito da Paz, que reuniu líderes das religiões mundiais. Vamos falar isso ao longo dessa audiência. O Papa Francisco, naturalmente, desce com um pouco de dificuldade do Papa Móvel, pelo seu problema no joelho. Mas sempre acompanhado também com os aplausos e agora os olhares atentos e também sempre a expectativa pela sua mensagem, pela sua catequese. Recordamos, teremos uma quarta-feira com tempo bom aqui no Vaticano. Estamos no outono e ouçamos então essa manifestação de carinho o Santo Padre dos fiéis presentes na Praça São Pedro. Estamos transmitindo então a audiência geral dessa quarta-feira, 26 de outubro, ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano. Agora chegam os guardas suíços, então tomarão as suas posições. Eles que são responsáveis pela segurança do Santo Padre. Agora, então, com o sinal da cruz, teremos o início da audiência dessa quarta-feira. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia com voi. E agora tem início, então, a sequência de leituras. Hoje, o livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos 1 e 2, 4 e 5. Vamos ouvir em italiano. Non ti smarrire nel tempo della prova. Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. È parola di Dio. Depois do italiano, teremos agora uma religiosa que proclamará então a leitura em francês. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Parole du Seigneur. Depois do francês, teremos então a leitura do Eclesiástico em inglês. Esse nosso colega, ele é inglês, ele é da redação então do Vaticano News de língua inglesa. A reading from the book of Sirach. My child, when you come to serve the Lord, prepare yourself for testing. Set your heart right and be steadfast, and do not be impetuous in time of calamity.
Accept whatever befalls you, and in times of humiliation be patient. For gold is tested in the fire, and those found acceptable in the furnace of humiliation. The word of the Lord. Depois do inglês, teremos a leitura em alemão. Nosso colega do programa alemão, ele que é o responsável pelo programa da redação de língua alemã, que é o Stefano. Kind, wenn du herantrittst, um dem Herrn zu dienen, mach dich bereit für die Erprobung. Richte dein Herz aus und sei standhaft. Und überstürze nichts zur Zeit der Bedrängnis. Nimm alles an, was über dich kommen mag. Und in den Wechselfällen deiner Erniedrigung halt aus. Denn im Feuer wird Gold geprüft und die anerkannten Menschen im Schmelzofen der Erniedrigung. Wort des lebendigen Gottes. Você que costuma acompanhar as audiências, aos poucos também já vai se familiarizando, está familiarizado então com os leitores, com as leitoras da audiência geral, que passaram a ser também leigos e mulheres desde janeiro, nossa colega do programa hispano-americano. Prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Acepta de buen grado todo lo que te suceda y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Palavra de Deus. Essa que foi a Patrícia Inestrosa, ela que é hondurenha. E essa leitura, recordamos, Eclesiástico, é sempre uma leitura que sempre vem bem para nós que seguimos o Senhor, que temos uma vida de fé, uma caminhada, especialmente nos momentos de provação. Agora, a leitura em português. Leitura do livro do Ben-Sirá. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Endireita o teu coração e sê constante. Não te perturbes no tempo do infortúnio. Aceita tudo o que te acontecer e tem paciência nas vicissitudes da tua humilhação. Porque no fogo se prova o ouro e os eleitos de Deus no cadinho da humilhação. Palavra do Senhor. Leitura em português, teremos agora o árabe. Redação árabe, que ela é composta por pessoas vindas do Líbano, principalmente, e também da Síria, mas hoje temos uma religiosa da Secretaria de Estado. إن أقبلت لخدمة الرب فأعدد نفسك للمحنة أرشد قلبك واصبر ولا تكن قلقا في وقت الشدة مهما نابك فاقبله وكن صابرا على تقلبات حالك الوضيع فإن الذهب يمتحن في النار والمرضيين من الناس في أتون الذل كلام الرب. E agora teremos o polonês, sempre recordando essa sequência das línguas que seriam as línguas oficiais, salvo alguma exceção na presença de algum grupo maior vindo de algum país. Mas sempre italiano, francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe e agora o polonês. Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały.
bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu poniżenia. Oto Słowo Boże. E depois das leituras, teremos então a catequese com o Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira, 26 de outubro. Papa Francisco que dá sequência às suas catequeses sobre o discernimento. Hoje o tema, recordamos, a matéria do discernimento, a desolação. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O discernimento, continuamos com o tema do discernimento. Como vimos nas catequeses anteriores, não é principalmente um procedimento lógico, tudo na cabeça, não. Ele incide sobre as ações, e as ações têm uma conotação afetiva também, que deve ser reconhecida, porque Deus fala também ao coração. Então abordemos a primeira modalidade afetiva, objeto do discernimento. Isso é a desolação. Do que se trata essa desolação? A desolação foi assim definida: obscuridade da alma, perturbação interior, impulso para coisas baixas e terrenas, inquietação devido a várias agitações e tentações. Assim a alma inclina-se para a desconfiança, fica sem esperança e sem amor, a alma torna-se indolente, tíbia, triste, como que separada do seu Criador e Senhor. Todos nós temos experiência disso. Acredito que, de certa forma, todos nós já vivemos a experiência disso, da desolação. O problema é como poder lê-la, pois também ela tem algo importante para nos dizer, e se tivermos pressa de nos livrar dela, corremos o risco de a perder. Ninguém gostaria de se sentir desolado, triste, isso é verdade. Todos gostaríamos de uma vida sempre jubilosa, alegre, realizada. E, no entanto, isso, além de não ser possível, porque não é possível, também não seria nem mesmo bom para nós. Com efeito, a mudança de uma vida orientada para o vício pode começar a partir de uma situação de tristeza, de remorso pelo que se fez. É deveras bonita a etimologia dessa palavra, remorso. Remorso da consciência, todos conhecemos isso, não? Remorso. Literalmente, é a consciência que morde, que não dá paz. Alessandro Manzoni, em Os Noivos, ofereceu-nos uma maravilhosa descrição do remorso como ocasião para mudar de vida. Trata-se do célebre diálogo entre o cardeal Federico Borromeu e o inanimado que, depois de uma noite terrível, se apresenta destruído pelo cardeal, que se dirige a ele com palavras surpreendentes. Tem uma boa notícia para me dar? E faz-me suspirar tanto? Boa notícia eu, disse outro. Tenho um inferno no coração. Diga-me, se eu souber, qual é essa boa notícia? Que Deus tocou o seu coração e quer fazê-lo seu. Retorquiu pacatamente o cardeal. Que Deus toca o coração e te vem alguma coisa dentro, a tristeza, o remorso por alguma coisa. É um convite a iniciar um caminho. O homem de Deus sabe observar profundamente o que se move no coração. É importante aprender a ler a tristeza. Todos nós conhecemos, sabemos o que é a tristeza. Todos. Mas sabemos lê-la, fazer uma leitura dela? Sabemos entender o que significa para mim essa tristeza de hoje? No nosso tempo, a tristeza é considerada, sobretudo negativamente, como um mal a fugir, a evitar a qualquer custo, o custo que custar. E, ao contrário, pode ser
um indispensável sinal de alarme para a vida, convidando-nos a explorar paisagens mais ricas e férteis que a fugacidade e a evasão não permitem. Santo Tomás define a tristeza como uma dor da alma. Como os nervos para o corpo, ela desperta atenção diante de um possível perigo ou de um bem ignorado. Por isso é indispensável para a nossa saúde. Protege-nos para não nos ferirmos a nós próprios e aos outros. Seria muito mais grave e perigoso não ter esse sentimento e seguir em frente. Às vezes acontece que trabalha como uma sinaleira. Pare, pare. Está vermelho aqui, pare. Eu estou triste, então tem alguma coisa ali. Porque, ao contrário, para quem tem o desejo de praticar o bem, a tristeza é um obstáculo com que o tentador quer desencorajar-nos. Nesse caso, deve-se agir de maneira exatamente contrária ao que é sugerido, determinado a continuar o que se tinha proposto cumprir. Pensemos no trabalho, no estudo, na oração, ou num compromisso assumido. Se os deixássemos, assim que sentíssemos tédio ou tristeza, nunca realizaríamos nada. Também essa é uma experiência comum à vida espiritual. O caminho para o bem, recorda o Evangelho, é estreito e íngreme, requer um combate, uma vitória sobre si mesmo. Começo a rezar ou dedico-me a uma boa obra e é estranho? Precisamente nesse momento me vem à mente coisas urgentes para fazer. Para não rezar e não fazer as coisas boas, todos nós temos essa experiência. É importante para quem quer servir o Senhor. É importante não se deixar enganar, guiar pela desolação. Não, mas isso é chato, não, isso não quero fazer. Esteja atento. Infelizmente, alguns decidem abandonar a vida de oração ou a escolha feita, o matrimônio ou a vida religiosa, impelidos pela desolação, sem primeiro fazer uma pausa para considerar esse estado de espírito e, sobretudo, sem a ajuda de um guia. Uma regra sábia diz para não fazer mudanças quando se está desolado. O tempo seguinte, não o humor do momento, mostrará a bondade ou não das nossas escolhas. É interessante observar no Evangelho que Jesus afasta as tentações com uma atitude de firme determinação. Situações de provação advêm-lhe de várias partes, mas sempre encontrando nele essa firmeza decidida a cumprir a vontade do Pai. Esmorecem e deixam de impedir o caminho. Na vida espiritual, a provação é um momento importante. Como a Bíblia o recorda explicitamente, e diz assim: se quiseres servir a Deus, prepara a tua alma para a provação. Se quiseres seguir no bom caminho, prepara-te. Haverá obstáculos, haverá tentações, haverá momentos de tristeza. É como quando um professor examina o estudante. Quando vê que conhece os pontos essenciais da matéria, não insiste. Passou a prova, mas deve superar a prova. Se soubermos atravessar a solidão e a desolação com abertura e consciência, poderemos sair revigorados sob os aspectos humano e espiritual. Nenhuma prova está fora de nosso alcance. Nenhuma prova será superior àquilo que podemos fazer. Mas não fugir das provações. O que significa essa provação? Eu estou triste, mas por que estou triste? O que significa que neste momento estou desolado? O que significa que eu estou desolado e não posso seguir em frente? São Paulo lembra que ninguém é tentado além de suas possibilidades, pois o Senhor nunca nos abandona. E, tendo Ele perto, poderemos vencer todas as tentações. E se nós vencermos hoje, nos levantamos novamente, caminhamos e a vencemos amanhã. Mas não permanecer mortos, para dizer assim, não permanecer vencidos por um momento de tristeza e desolação. Sigam em frente.
Que o Senhor nos abençoe nesse caminho corajoso da vida espiritual, que é sempre caminhar. Obrigado. Mais outra grande catequese, podemos dizer assim, do Papa Francisco, que está falando sobre o discernimento. E para quem vive a vida espiritual, quem decidiu caminhar com o Senhor, Eclesiástico 2, logo no início, diz exatamente isso, e todos nós, e é interessante que o Papa Francisco, nas suas catequeses, ele sempre diz, não é algo dissociado da nossa realidade e da nossa vida do dia a dia, da nossa vida espiritual, do combate, da desolação, das tristezas, do se levantar novamente, não, mas ele sempre faz essa observação. Todos nós experimentamos isso, todos nós vivemos isso. Então são coisas muito pertinentes que tocam diretamente a nós, as suas catequeses, diretamente aquilo que nós vivemos como cristãos na nossa caminhada. Agora nós temos o resumo da catequese em francês, temos essa religiosa da Secretaria de Estado. O Papa Francisco hoje então falou da desolação. Nós devemos aprender a fazer uma leitura da desolação. Quando estamos tristes, entra de novo aquilo que já tinha falado anteriormente, sempre fazer a revisão, final do dia, fazer uma revisão da vida, mas mais quando às vezes nos abatem sofrimento, inquietações, toda essa desolação, não ficar parado ali, mas tentar entender o que está acontecendo, o que causou isso. E no final, como disse, não ficar enterrado, morto ali, mas sempre nos levantarmos, sempre buscar força em algum lugar para nos reerguermos. Porque sempre vem as tentações, como disse, para nos afastar da oração, para nos afastar da vida espiritual, para nos afastar da vida religiosa, da comunidade, do matrimônio. Palavras do Santo Padre. Não parar na desolação, não deixar-se dizer assim, enterrados ali, mas nos levantarmos, nos reerguermos e continuar a vida, tocar a vida para frente. E não é fácil. Às vezes, nós todos temos experiências disso, né? Às vezes falar assim, quando nós estamos num bom momento, sempre é mais fácil naturalmente, né? Mas para quem vive esse momento de desolação, quem vive um momento de tristeza, quem vive um momento de combate espiritual, se sabe o quanto é difícil, o quanto dói, o quanto vem esses momentos de escuridão, obscuridade da alma, não? Mas que bom, também dentro da igreja nós temos os mecanismos, digamos assim, que nos ajudam a sair disso. Como disse o Papa Francisco, buscar também um guia espiritual, ter nosso diretor espiritual, ou procurar os sacramentos, confissão, a oração, Santa Missa, ficar diante do Santíssimo Sacramento. Papa Francisco, falando às religiosas no sábado, falando justamente sobre a importância da adoração. Ficar em silêncio diante do Senhor. Colocar o foco em Jesus e sair de nós mesmos. Um movimento interior que possibilita não somente o serviço ao próximo, que não é filantropia ou assistencialismo, mas abertura ao outro, proximidade e partilha. Uma palavra, caridade. Nous avons tous envie de fuir la tristesse. C'est légitime, mais pas avant de l'avoir reconnue et déchiffrée. À présent, sa sainteté. Agora então, Santo Padre, para a saudação em italiano aos peregrinos de língua francesa. In particolare i membri del Collegio di Difesa della NATO, i cresimati della diocesi di Bayeux-Lussier. E i pellegrini della diocesi di Coutances con i rispettivi vescovi. Il gruppo della congregazione dell'oratorio dei Liers, nonché i fedeli della Francia e della Svizzera. Cari amici, ricordate bene, la desolazione deve essere letta e capita. Essa a volte è negativa quando si paralizza e a volte positiva quando si rivela in un campanello di allarme essenziale per la vita.
Dio vi benedica. Agora teremos então a tradução das palavras do Santo Padre em francês. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa presentes nessa audiência. Em particular, os membros do Colégio de Defesa da OTAN, os jovens crismandos da Diocese de Bayeux-Lisieux, parece que presentes em grande número, acompanhados por Dom Jacques Sabert, os peregrinos da Diocese de Coutances, acompanhados por Dom Laurent Lebouche, o grupo da Congregação do Oratório de Hyères, bem como os numerosos peregrinos da França e da Suíça. Queridos amigos, recordem bem, a desolação deve ser lida e compreendida. Ela é, às vezes, negativa quando nos paralisa e, às vezes, positiva quando se revela como um alarme, um sinal de alarme essencial para a vida. Que Deus vos abençoe a todos. Tivemos em francês e agora então o resumo da catequese em alemão. Justamente no resumo da catequese em francês foi destacado então esse aspecto que a desolação ela tem esses dois aspectos, um aspecto negativo. O aspecto negativo é quando o Papa disse, afinal, quando nós ficamos ali mortos, enterrados no chão e não conseguimos nos levantar, não vemos um sentido, não vemos uma saída. Mas, por outro lado, ela tem um aspecto positivo, porque se nós ficamos mal, digamos assim, ela é também um sinal de alarme. Às vezes, o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, a desolação pode ser consequência disso. Então aparece como que um semáforo vermelho, um sinal vermelho dizendo, atenção, pare, tem alguma coisa que não está certa, que está acontecendo isso. Então, como o Papa disse, viver sempre alegres, bem felizes nessa vida é uma coisa impossível, mas para aqueles que caminham exatamente também não é algo saudável, justamente porque quando acontecem esses momentos de obscuridade, de desolação, podemos dizer às vezes noite espiritual, sempre também são momentos, oportunidades para a gente mudar. Como se diz, as crises são sempre oportunidade para revermos o nosso caminho, reavaliarmos as nossas atitudes, mudarmos às vezes de direção. O diz o Papa Francisco, com efeito, a mudança de uma vida orientada para o vício pode começar justamente a partir de uma situação de tristeza, de remorso pelo que se fez. Ele diz que é deveras bonita a etimologia dessa palavra, remorso, que literalmente é a consciência que morde, que não dá paz. Aquela incomodação interior que nós temos que às vezes incomoda tanto que realmente nos leva, às vezes, a buscar um sacerdote, fazer uma boa confissão, sempre recordando que a confissão, o sacramento da reconciliação, como se chama, sempre tira esse peso, A gente tem que se reconhecer, nós somos pecadores, todos somos. O Papa Francisco diz, eu sou pecador, todos somos pecadores. Nós temos, graças a Deus, esse sacramento da reconciliação, sacramento da confissão na nossa igreja. Agora sim, saudação aos peregrinos de língua inglesa. Irlanda, Danimarca, Norvegia, Malta, Indonesia, Filippine e Stati Uniti. Su tutti voi invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Signore. Dio vi benedica. Agora a saudação, então, da saudação do Santo Padre. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Malta, Indonésia, Filipinas e Estados Unidos da América. Sobre todos vós invoco a alegria e a paz de Cristo nosso Senhor, que Deus vos abençoe. Então nós tivemos o resumo da catequese em inglês e agora sim nós teremos então o resumo da catequese em alemão com o Stefano.
Voltamos um pouco também que é importante aprender a ler a tristeza, disse o Papa. No nosso tempo ela é considerada sobretudo negativamente, como um mal a ser evitado a qualquer custo. E ao contrário, ela pode ser justamente um indispensável sinal de alarme para a vida, nos convidando a explorar paisagens mais ricas e férteis do que a fugacidade e a evasão não permitem. São Tomás que definiu a tristeza como uma dor da alma. Como os nervos para o corpo, ela desperta atenção diante de um possível perigo ou de um bem ignorado. Por isso é indispensável para a nossa saúde. Protege-nos, a tristeza protege-nos para não nos ferirmos, não fazermos mal a nós próprios e nem aos outros. Seria muito mais grave, diz o Papa, e perigoso não ter esse sentimento da tristeza, da desolação. Ao contrário, para quem tem o desejo de praticar o bem, a tristeza é um obstáculo também com que o tentador quer nos desencorajar. Esse é o aspecto negativo. Assim, nesse caso, deve-se agir de maneira exatamente ao contrário ao que é sugerido, determinado a continuar o que se tinha proposto cumprir. O Papa citou, pensemos no trabalho, no estudo, na oração, num compromisso assumido. Se nós deixássemos assim que sentíssemos tédio ou tristeza, nunca realizaríamos nada. Também é uma experiência comum na vida espiritual. O caminho para o bem, recorda o Evangelho, é estreito e íngreme. Requer um combate, uma vitória de si mesmo. Começo a rezar, ou dedico-me a uma boa obra, e é estranho, precisamente nesse momento, vem em minha mente coisas urgentes a fazer. Para quem quer servir o Senhor, é importante não se deixar enganar pela desolação. Infelizmente, alguns decidem abandonar a vida de oração, ou a escolha feita, o matrimônio, ou a vida religiosa, impelidos pela desolação, sem primeiro fazer uma pausa para considerar esse estado de espírito e, sobretudo, sem a ajuda de um guia. E aí uma regra sábia importantíssima que disse o Papa. Uma regra sábia diz para não fazer mudanças quando se está desolado. O tempo seguinte, e não o humor do momento, mostrará a bondade ou não das nossas escolhas. Justamente, às vezes, quando nós estamos, por exemplo, num momento quente, irritados, a gente diz coisas que destrói todo um caminho construído ao longo de toda uma vida, ou dizemos coisas que às vezes nos arrependemos. Então, às vezes também é bom guardar o silêncio e não tomar as decisões, às vezes, num momento que nós estamos muito abalados dentro. Agora, a saudação, então, aos peregrinos de língua alemã. Accompagnata da Monsignor Stefan Turnowski verso Ausiliare di Vienna. Lo Spirito Santo ci renda forti nella fede e sempre pronti a aiutare i nostri fratelli e sorelle bisognosi e gli doni a tutti noi consolazione e speranza. Agora a tradução, então, em alemão, enquanto nós traduzimos aqui em português. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua alemã, em particular a delegação do Serviço Hospitalar da Ordem de Malta, na Áustria, acompanhados por Dom Stefan Turnowski, bispo auxiliar de Viena. O Espírito Santo nos torne fortes na fé e sempre prontos a ajudar os nossos irmãos e irmãs necessitados. Que Ele dê a todos nós consolação e esperança. Agora teremos então no início uma introdução em espanhol, depois será o próprio Papa Francisco em fazer então o resumo da catequese de hoje em espanhol. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Agora então, vamos ouvir o resumo da catequese em espanhol, feito pelo próprio Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, en este ciclo de catequesis dedicado al discernimiento, hoy reflexionamos sobre la desolación. Todo lo que hacemos tiene una connotación afectiva y es necesario reconocer, o sea, discernir lo que se mueve en nuestro interior, porque Dios habla al corazón. Cuando los movimientos interiores se caracterizan por la turbación, la tristeza y las tentaciones, cuando sentimos que perdemos la esperanza y nos alejamos de Dios, estamos experimentando la desolación. Nadie quisiera tener que pasar por estos momentos de oscuridad, pero a todos nos llegan, es parte del camino. Y si sabemos leerlos, rezarlos y confrontarlos con un guía espiritual que nos acompañe, pueden ayudarnos a madurar y a afrontar la vida de otra manera, más arraigados y firmes en la fe. También es importante cuando llega la prueba no hacer mudanza, no cambiar, es decir, permanecer fuertemente unidos al Señor y no desviarnos del camino que nos conduce hasta Él. Así, con la gracia de Dios, podremos fortalecernos y seguir viviendo con mayor paz y libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo martes celebramos la solemnidad de todos los santos. Pidamos que, siguiendo su ejemplo de entrega a la voluntad de Dios, no nos desanimemos en los momentos de desolación y sepamos confiar siempre en Él, en su amor infinito que no nos abandona. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Sempre grande número de peregrinos de língua espanhola presentes na audiência da Praça São Pedro. E agora, então, teremos o resumo em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Caros irmãos e irmãs, o discernimento que nos vem ocupando nestas catequeses tem a ver, sobretudo, com as nossas ações e a sua dimensão afetiva, porque Deus fala ao coração. Assim, hoje dedicar-me-ei a refletir sobre a experiência da desolação, que se manifesta numa certa escuridão da alma, que se sente tíbia, preguiçosa e triste. Aprendermos a ler esta tristeza é importante para evitar que o tentador a utilize como instrumento para nos desencorajar. Quando o desânimo sobrevém, devemos continuar com firmeza o que nos tínhamos proposto fazer. Se abandonássemos o trabalho ou o estudo para sentir tédio ou tristeza, nunca terminaríamos nada. O mesmo sucede na vida espiritual. Infelizmente, por causa da desolação, alguns abandonam a oração e até o matrimónio ou a vida religiosa, sem parar primeiro a interpretar esse estado de espírito com a ajuda de uma pessoa prudente. Para quem quer servir o Senhor, há uma regra de ouro: nunca fazer alterações em tempo de desolação. Antes, aproveitar a desolação como uma oportunidade para converter a vida ou para imitar Jesus naquela firme resolução:
com que rejeitou as tentações. Se soubermos atravessar a solidão e a desolação com esta consciência e abertura ao Espírito Santo, podemos sair delas mais fortes, tanto a nível humano como espiritual. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis da língua portuguesa. Saluti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale quelli provenienti da San Salvador de Bahia, Anicus, Taubaté e São Paulo. Cari fratelli e sorelle, l'altro ieri a Crato, nello stato brasiliano di Ceará, è stata beatificata Benigna Cardoso da Silva, una giovane martire che, osservando la parola di Dio, mantenne pura la sua fede, difendendo la sua dignità. Il suo esempio ci aiuti ad essere generosi discepoli di Cristo. Dalla nostra testimonianza coerente e gioiosa del Vangelo dipende la vita del mondo. Un applauso alla nuova Beata. Prego Nostra Signora Aparecida che protegga e cure al popolo brasiliano, che lo liberi dall'odio, dall'intolleranza e dalla violenza. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em especial quantos vieram de São Salvador da Bahia, Anicus, Taubaté e São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, anteontem em Crato, no estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártire que, seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade. O seu exemplo nos ajuda a ser generosos, discípulos de Cristo. A vida do mundo depende do nosso testemunho, coerente e alegre do Evangelho. Um aplauso à nova Beata. Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide o povo brasileiro e que o livre do ódio, da intolerância e da violência. Assim, a tradução, então, em português das palavras do Santo Padre, dirigidos ao brasileiros, os peregrinos de língua portuguesa presentes na Praça São Pedro. Recordando, o Santo Padre, então, pediu aplausos para a nova Beata, Menina Benigna, justamente ela que foi beatificada na Diocese do Crato, no Ceará, na segunda-feira, em cerimônia presidida pelo cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Brasília, e também o Santo Padre. Então, sempre atento aos acontecimentos do mundo. Ontem que participou desse encontro do Gritos de Paz no Coliseu, também fazendo um apoio, um apelo, então, justamente por um pedido de paz em nosso país tão necessário neste momento. Mas justamente agora, enquanto nós temos o resumo da catequese em árabe. Bom dia, Laura. Bom dia, Jackson. Então vamos falar o Papa Francisco foi o primeiro inscrito na Jornada Mundial da Juventude. Você que acompanhou o Ângelus do último domingo, viu ele dando o seu clique no tablet ali. Então foi o primeiro inscrito ao lado de jovens portugueses. Exato, pois a Jornada Mundial da Juventude, em sua 37ª edição, terá sede em Lisboa, em Portugal. Eu vou ler aqui, bem resumidamente, o que são as Jornadas Mundiais da Juventude.
O objetivo principal das jornadas é recolocar no centro da fé e da vida de cada jovem a pessoa de Jesus, para que ele se torne seu ponto de referência constante e seja também a verdadeira luz de todas as iniciativas e de todo o compromisso educativo para com as novas gerações. Este é o refrão de cada jornada mundial. Estas são palavras de São João Paulo II, o nosso querido Papa que instituiu as Jornadas Mundiais da Juventude. Ele que sempre esteve muito próximo dos jovens. E, na verdade, a Jornada Mundial da Juventude é uma festa da juventude, né, Jackson? Você já contou que participou da JMJ no Brasil. No Rio, exatamente. Foi incrível. Olha, gente, é um momento de renovação da fé, de verdade. Eu sempre aconselho todos os meus amigos, todas as pessoas a irem, não só os jovens, mas os jovens de espírito, né Jackson? Porque não é necessário ser jovem de idade. E é realmente um momento de renovação da fé. E João Paulo II instituiu a Jornada Mundial da Juventude em 1986, onde foi a primeira edição em Roma. Eu me sinto um jovem de mentalidade, em espírito. Com certeza, essa é a ideia, exatamente. Exatamente. Nossa, e ver todos aqueles jovens reunidos louvando a Deus é algo assim indescritível. É uma experiência da fare, como se diz em italiano. E como dissemos, não é um momento que se resume ali, um momento de emoção, mas que dá os seus frutos, e temos testemunho assim de tantas vocações, como já comentamos em outra oportunidade, vocações religiosas, vocações sacerdotais, a igreja, tantos jovens que, tendo essa experiência de amor e da presença de Jesus, da presença de Deus nesse grande encontro, assim, aflora uma vocação que às vezes ela está ali latente, só esperando ter um impulso ali para que aflore, exatamente. Exato, é uma sementinha que encontra uma terra fértil para começar a germinar, né? Non dobbiamo avere paura di provare momenti di tristezza e desolazione, ma essere fiduciosi e sicuri che il Signore non ci abbandona mai e con Lui vicino possiamo vincere ogni tentazione. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Agora a tradução das palavras do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Saúde os peregrinos de língua árabe. Não devemos ter medo de experimentar momentos de tristeza e desolação, mas ser confiantes e seguros de que o Senhor nunca nos abandona. E com Ele próximo, podemos vencer toda a tentação. Que o Senhor os abençoe a todos e vos proteja de todo o mal. Essa é, portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Agora teremos em polonês, recordando que na tarde de ontem o Papa Francisco saiu do Vaticano e foi até o Coliseu para participar do encontro Grito de Paz, essa oração no Coliseu, que é um momento para recordar os tantos conflitos pelo mundo, não somente na guerra da Ucrânia. O Papa Francisco, que tem usado já o termo, nem usa mais o guerra mundial aos pedaços, né? Está dizendo que estamos vivendo já uma terceira guerra mundial. Ontem, no início, para quem acompanhou, logo no início começaram a ser nomeados os países onde existem tantos conflitos. Naturalmente, agora se noticia mais, se fala mais sobre os conflitos na Ucrânia, mas somente no continente africano, quantos países estão ali passando por tantos momentos de dor e violência: Mali, Nigéria, Burkina Faso, Somália, República Democrática do Congo, Etiópia, Eritreia, Líbia, alguns focos de violência também na Argélia, Marrocos, tantos países. Depois sempre os conflitos no Oriente Médio que se arrastam há tanto tempo, os conflitos esquecidos, como se chama, especialmente no Iêmen, mas também Israel, Palestina, Iraque, Síria, tantos outros países no mundo sempre conflagrados também. Na América Latina, tensões, na Nicarágua, tensões em El Salvador. Então, realmente, ontem os líderes religiosos, inicialmente teve um primeiro momento dentro do Coliseu, onde participaram somente os líderes das igrejas, diferentes igrejas cristãs. Depois, na parte externa também, que foi muito mais ampla, havia representantes
também do budismo, muitos muçulmanos, Ricardo de Senha, que é o representante da comunidade hebraica aqui em Roma. E sempre esses encontros que se realizam na esteira são fruto, assim dizer, do histórico Encontro de Assis, promovido por São João Paulo II em 1986. Portanto, 36 anos depois, continua a ter esses encontros de oração dos líderes religiosos pela paz. Recordamos também a recente viagem do Papa Francisco ao Cazaquistão, também foi na esteira dessa iniciativa de São João Paulo II. E o Papa Francisco, que recordou ontem que as igrejas não podem ser usadas para justificar guerras e violência. Recordando São João 23, que fez o apelo pela paz durante a grave crise internacional dos mísseis em outubro de 62, e também o pontífice pediu aos governantes para fazerem de tudo para salvar a paz. 60 anos depois, disse ele, não podemos ser neutros, mas alinhados com a paz, pela paz. Invocou o ius pacis como direito de todos para resolver conflitos sem violência. Também recordando que nesses anos a fraternidade entre as religiões fez progressos decisivos. Religiões irmãs que ajudam povos irmãos a viver em paz. Cada vez mais nos sentimos irmãos entre nós. E um ano atrás, quando nos encontramos aqui na frente do Coliseu, lançamos um apelo hoje ainda mais atual. As religiões não podem ser usadas para a guerra. Somente a paz é santa e ninguém usa o nome de Deus para abençoar o terror e a violência. E agora a saudação em polonês. Che quest'anno è accompagnata dalle parole di me sarete testimoni. Con gratitudine penso a tante missionari e tante missionari provenienti dal vostro paese che testimoniano il Vangelo in varie parti del mondo. Vi incoraggio a sostenere con le vostre preghiere e con gesti concreti di solidarietà il loro importante servizio. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Agora a tradução da saudação do Santo Padre. Saúdo cordialmente a todos os poloneses. Vocês estão vivendo a Semana Missionária, que esse ano é acompanhado pela palavra. Vocês serão minhas testemunhas. Com gratidão, penso nas tantas missionárias e tantos missionários provenientes do vosso país que testemunham o Evangelho em várias partes do mundo. Vos encorajo a apoiar com a vossa oração, mas também com gestos concretos de solidariedade, o seu importante serviço. Vos abençoo de coração. Agora passamos para as saudações, os apelos também do Santo Padre em italiano. Antes temos a introdução do nosso colega Luca Collodi, nosso colega da redação italiana. Recordamos sempre que as catequeses na íntegra, especialmente essas catequeses sobre o discernimento, são tão importantes para o nosso dia a dia porque tocam diretamente na nossa realidade. Elas estão disponíveis na íntegra, também em português no site www.vatican.va. Também seleciona a língua portuguesa e terá acesso. Assistimos a cada dia os eventos que continuam a ensanguentar a República Democrática do Congo. Expresso minha firme deploração por inaceitável ataque ocorrido nos dias passados em Matujo, na província do Kivu do Norte, onde foram mortos pessoas inocentes, inclusive uma religiosa comprometida na assistência sanitária, assistência de saúde. Rezemos por toda a comunidade, especialmente pelas vítimas, especialmente pelos cristãos extremados pela violência. Dirijo as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo a Associação Nacional das Universidades da Terceira Idade,
que encorajam a prosseguir na obra cultural para combater a solidão e a marginalização dos anciãos. Eles são os testemunhos daquela memória que pode ajudar as novas gerações a construir um futuro mais humano e mais cristão. A memória dos idosos, dos velhos. Saúdo os representantes das entidades locais e escolas que participam do encontro promovido pela Associação Bienal das Artes e das Ciências do Mediterrâneo, unitamente à Fundação Raquelina Ambrosini. Os agradeço pelo vosso significativo compromisso em construir caminhos de fraternidade e de solidariedade em vista do crescimento intelectual e espiritual do território. E não esqueçamos de rezar, continuar com a oração pela martirizada Ucrânia. Que o Senhor proteja aquelas pessoas, nos leve todos ao caminho de uma paz duradoura. Meu pensamento vai por fim, como sempre, aos jovens, aos doentes, aos idosos, aos recém-casados presentes nessa audiência de final de outubro. Todos desejo recomendar de um modo especial a oração do Santo Rosário. Esta simples e sugestiva oração mariana indique a cada um o caminho para seguir Cristo com confiança e generosidade. A todos, a minha bênção. Agora teremos o canto do Pai Nosso em latim, com a bênção apostólica do Santo Padre. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Vemos também através das imagens que nos chegam da Praça São Pedro, tantos jovens presentes na audiência geral dessa quarta-feira, não somente nessa audiência, mas nas vários encontros com o Santo Padre aqui no Vaticano. Agora realmente eles entoam o tradicional refrão. Papa Francisco, que é saudado pelos bispos nesse momento tradicional, bate a mano. Papa Francisco, que falou então na catequese desta quarta-feira, 26 de outubro, sobre a desolação, dizendo que é importante aprender a ler a tristeza. No nosso tempo ela é considerada, sobretudo negativamente, como um mal a evitar, custe o que custar. Ao contrário, pode ser um indispensável sinal de alarme para a vida, convidando-nos a explorar paisagens mais ricas e férteis que a fugacidade e a evasão não permitem. Laura, um bom dia para você. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E lembrando mais uma vez que, para se inscrever na Jornada Mundial da Juventude, é só acessar o site oficial do evento, www.lisboa2023.org. E assim concluímos então a nossa transmissão da audiência geral desta quarta-feira dos estúdios da Rádio Vaticano. Laura Lomônaco e Jackson Erpin. Uma boa quarta-feira a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.